Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Alexandre Samuel Fidelis Pereira e estou aqui para apresentar o trabalho a respeito da química orgânica e arquitetura familiar. Sou um aluno de agronomia, bacharelado em agronomia do segundo período. Então, iniciando aí, podemos ver a introdução como a gente sabe que toda e qualquer intervenção humana no meio ambiente gera algum tipo de impacto, né? Como estamos presenciando e estudando. E a agronomia tem um impacto maior a respeito do uso dos solos e da água. A intensividade dos adubos químicos, agrotóxicos e mecanização tem trazido uma série de problemas ambientais, como a contaminação das águas e dos solos. Como o homem precisa produzir esse alimento, né, para sua sobrevivência e das gerações futuras, a busca por um sistema produtivo que tenha um cunho mais sustentável ganhou forças como alternativa de modelo dominante. Além disso, uma proposta pautada em um modelo de desenvolvimento sustentável é imprescindível para a mudança do atual nível de desgaste dos recursos naturais provocados pela agricultura química. Assim, a agricultura orgânica pode ser um caminho a ser percorrido na busca da sobrevivência harmônica entre tanto o ser humano quanto a natureza. E o resultado dessa mudança parece mais nítido se a gente observar as tendências de evolução no padrão de consumo alimentar. Os efeitos adversos do atual modelo de desenvolvimento sobre a segurança alimentar e nutricional da população estão cada vez mais presentes a partir dos danos provocados à saúde e à qualidade de vida. Ou seja, as pessoas a cada dia que passa procuram uma vida mais natural, mais saudável. E observe-se ainda que uma parcela crescente da população busca um padrão de vida sustentável e consumir algo que tenha sido produzido de maneira sustentável. E isso torna os interesses dos alimentos orgânicos em maneira consoante com os movimentos em prol do desenvolvimento sustentável uma questão de alavancar esse método de produção, uma agricultura orgânica. A gente pode ver que no final do século XIX, os quais se contrapunham aos sistemas tradicionais de produção, né, que quando se começou a questão da termologia da agricultura orgânica, essa agricultura ia muito contra os sistemas tradicionais de produção de alimentos. E os danos que estes causavam impulsionaram o surgimento de uma produção voltada ao sistema orgânico. Então, a agricultura orgânica surgiu a partir da contraposição do sistema antigo e tradicional de alimentos. Nas décadas de 1920 e 1930 surgiram os primeiros grupos organizados e reivindicando assim que duas correntes do pensamento distintas estavam sendo geradas, né? Dentro do saber agronômico, a alternativa convencional, que é o modelo tradicional, e o modelo alternativo de produção, que pode ser categorizada como agricultura orgânica, com grandes vertentes, sendo ela a agricultura, a biodinâmica orgânica, a biologia e a natura. Como o escopo desse trabalho abrange apenas a agricultura orgânica, as ideias pesquisadas, né, do pesquisador inglês Sir Albert Horton são consideradas a base dessa agricultura orgânica. Horvath ele trabalhou na Índia em 1995 e 1930, onde estudou várias práticas agrícolas nativas. E ele observou que, embora não houvesse a utilização de adubos químicos, os sistemas hindus apresentavam alta produtividade e baixa incidência de doenças. Com base nisso, Horvath concluiu que o fator primordial para a saúde das plantas e dos animais era a fertilidade do solo, alcançada a partir de incorporação de resíduos da fazenda transformados em humus, processo que ele nomeou de compostagem. O papel da agricultura orgânica, que compreende desde a produção e o processamento até a distribuição e o consumo desses alimentos, é o de garantir a sustentabilidade e a saúde dos ecossistemas e organismos que compõem essa rede. Em particular, a agricultura orgânica ela busca manter e aumentar a fertilidade do solo, minimizando todas as formas de poluição e evitando assim o uso de fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, manter a diversidade genética da produção e considerar o amplo impacto social e ecológico do sistema produtivo de alimentos, e além do mais, garantir a segurança alimentar e o bem-estar do ser humano.
Segundo os pensadores e pesquisadores Venturesmar, Okuma e Neres Neto, os agricultores familiares devem observar a questão de diversos âmbitos, sendo eles também o raciocínio, a abordagem dos aspectos orgânicos que podem ser levados a uma relação favorável com agricultores familiares que podem se envolver com a agricultura orgânica. O primeiro deles é de ordem econômica. Apontamos para o fator da agricultura orgânica ser um sistema de produção intensivo no uso de mão de obra, fator abundante na agricultura familiar, e tende a gerar economicamente um retorno. Do mesmo modo, a produção orgânica demanda de uma redução no uso de insumos externos, o que favorece o capital escasso da economia familiar. O valor tradicional oriundo da venda de produtos orgânicos aliados ao mercado em franca expansão, com perspectivas positivas de crescimento e em longo prazo, resulta em um fluxo de caixa mais favorável e, consequentemente, um aumento da renda familiar. A agricultura orgânica pode ainda gerar uma dinamização da economia local, devido a uma demanda mais elevada por consumos produzidos na região. Além disso, por exigir um nível maior de controle, a produção orgânica pode aprimorar o padrão gerencial e de qualidade das unidades de produção familiar, tornando-as mais eficientes. A questão ambiental leva em consideração a característica do produto orgânico, em favorecer a biodiversidade, mantendo assim a qualidade das águas e dos solos, promovendo pequenos impactos diretos sobre o padrão alimentar dos produtores e de seus familiares e a adaptabilidade do sistema produtivo orgânico, favorecendo as potencialidades da agricultura de base familiar. Podemos ver a certificação e como acontece essa questão econômica, né, da agricultura orgânica. Podemos ver que a campanha de dois pesquisadores, de Campagnola e Valarini, que a certificação de um produto orgânico tem como objetivo conquistar maior credibilidade junto aos consumidores e conferir uma transparência às práticas de produção e os princípios da produção. A certificação é concedida por diversos países e diferentes instituições desses países, os quais possuem normas bem específicas para a concessão do selo de garantia. Do mesmo modo, os pesquisadores Victor Okuma e Friedrich Neto explanam que para um produtor ser classificado como orgânico, ele deverá ser proveniente de um sistema que tenha sido aplicado os princípios estabelecidos pela legislação orgânica por um período que varia de acordo com o sistema produtivo adotado no país. Por meio de análise e avaliações de órgãos fiscalizadores, os movimentos institucionalizados ao redor do mundo, a partir da década de 1970, conclamaram para a criação do mecanismo de normalização oriundo de organizações internacionais. A IOFAM, fundada em novembro de 1902, foi a instituição que estabeleceu em 1980 os primeiros padrões básicos, os quais são revisados a cada 2 anos. É uma instituição mundial que é sediada na França, que reúne diferentes setores da sociedade envolvidos com a produção e o processamento, o transporte, a comercialização e o consumo de produtos orgânicos. E ela abriga mais de 770 organizações, incluindo certificadores, processadores, distribuidores e pesquisadores, em mais de 107 países. Entre as normas estabelecidas, tem serviços referentes às regulamentações de diversos países. A produção orgânica e a agricultura familiar, quais são as que podemos listar como os obstáculos e a oportunidade que ela traz? Quando a gente estuda as características socioeconômicas dos produtores orgânicos no Brasil, eles apresentam algumas variáveis distintivas deste segmento. De acordo com os autores citados em cima, os produtores orgânicos são predominantemente proprietários de suas terras, possuem uma área entre 5 a 50 hectares, acesso limitado à assistência técnica e reduzida participação em organizações sociais. Já o autor Castro escreveu em seu livro que, após realizar a análise econômica e tecnológica da produção orgânica de propriedade de agricultura familiar do Distrito Federal e em torno, concluiu que os sistemas orgânicos caracterizam-se como uma ótima opção à agricultura familiar, possibilitando melhor qualidade de vida para as famílias rurais e ainda, segundo o autor, parece haver sintonia entre as exigências do sistema orgânico e a agricultura disponibilizada de mão. A produção orgânica e a agricultura familiar
tem um principal obstáculo a oportunidade de obra da agricultura familiar e os anseios da sociedade por uma alimentação saudável. Se conservarmos o meio ambiente, as gerações, emprego e renda, nesse contexto, Castro prevê que as oportunidades são favoráveis à implantação de um sistema de produção orgânica de agricultura. Podemos ver que um estudo realizado por por Valdrini, com participações de Castro, eles analisam a questão econômica e tecnológica da produção orgânica e das propriedades da agricultura da família do Distrito Federal e constatam a melhoria dela se fosse implementado o modelo orgânico nas áreas de plantio, pois a viabilidade do cultivo, por exemplo, do tomate orgânico em torno do Distrito Federal, em estufa, eles obtiveram uma conclusão que, sob a análise dos benefícios percebidos pelo agricultor e o sistema sendo viável financeiramente, proporcionam inúmeros benefícios financeiros e na questão de saúde e qualidade de vida à sociedade e ao meio ambiente. Podemos ver que a produção orgânica e a agricultura ela possibilita uma oportunidade muito grande para agricultores de baixa renda, a agricultura familiar. Já se a gente pensar pelo âmbito macro, a longo prazo, com essa forte questão de produtos naturais, a gente pode analisar até uma produção uma escala grande de uma produção, porque a produção orgânica ela vem crescendo no Brasil e no mundo. Estimula-se de uma demanda cada vez maior dos alimentos saudáveis e pela consciência do produtor em diminuir a utilização de agrotóxicos nas lavouras. E isso é um aspecto muito positivo que a agricultura orgânica vem proporcionando, porque conhecendo o mercado que a produção orgânica deseja comercializar, com essas mudanças no pensamento, nas práticas da sociedade, só vai crescer esse âmbito de sustentabilidade na produção, que vai ter uma melhoria em diversas áreas e vai proporcionar renda para essas famílias, vai proporcionar uma infraestrutura melhor para a sociedade local, para os micros e médios empreendedores, e vai facilitar muito o controle químico dessas áreas, porque você vai utilizar menos agrotóxicos nocivos, menos sintetizantes e vai ter um controle mais biológico natural dessas áreas. Então ela é um ponto positivo para todas as áreas da sociedade. E é isso.